Olá, concurseiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí acompanhando nosso canal. Eu sou o professor Walter Soares, sou professor de atualidades de vários cursos preparatórios em Belém, né? Trabalho com atualidade há muitos anos e estou aqui para dar essa aula, esse conteúdo direcionado para o concurso da SEMAD e boa parte do concurso da SEMEC de atualidades para o cargo de professor licenciado em língua portuguesa. Tudo bem? A matéria atualidade, muitas das vezes, é uma matéria que é desprezada por alguns alunos que pensam que basta ver um jornal ali, alguma coisa assim, e que já vai estar preparado para uma prova de atualidade. As notícias são importantes, mas dependendo da banca, e a banca que a gente vai trabalhar aqui, que é a banca AOCP, não é uma prova meramente noticiosa, né? A banca CETAP, por exemplo, sim, é uma banca meramente noticiosa, onde o aluno tem que ficar antenado em notícias puras para fazer uma boa prova. Mas no caso da banca AOCP, que é a banca em questão, a prova é muito mais uma prova de conhecimentos gerais, tá? Então, eu vou direcionar o preparatório de atualidades para esta banca, que é uma banca que trabalha 90% da sua prova a nível de conhecimentos gerais, inclusive com muita história, muita geografia. Vamos ver o programa, tá? Para a gente poder confirmar essa questão aí de que não são notícias, basicamente o que você vai ver na sua prova, tá? Aqui está o programa, tá? Então, conteúdo programático, segundo o edital, né? O tópico 1 fala em aspectos gerais do Brasil, do Pará e de Belém. E o tópico 2, ele é bem direto, temas atuais e relevantes e amplamente divulgados referente à história e geografia do Brasil, do Pará e do município de Belém. Então, ele deixa bem claro que será cobrada a história e a geografia do Pará, do Brasil e de Belém, tá? O tópico 3 do programa, sim, é aquele tópico que normalmente vem nos concursos que pede atualidades, que fala de tópicos atuais e relevantes em diversas áreas, tais como, aí ele elenca economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança, arte, literatura e suas vinculações históricas. Então vejam bem, você que já viu isso aqui no edital, conteúdo programático é um dos pontos que o aluno tem que se deter mais, né? Percebam aqui que ele diz, tais como, ele está dizendo que esses tópicos são uma amostra. O rol não é taxativo, ele é exemplificativo, tá? Então ele diz tais como, e cita esses temas aqui. Isso quer dizer que o programa deixa aberto para cobrar qualquer coisa. No final, ele ainda diz suas vinculações históricas. Então, qualquer vinculação histórica relativa a qualquer um tema pode cair na tua prova. É comum, às vezes, o aluno, professor, vamos anular essa questão porque não está no programa. Num programa desse, não tem essa lógica de querer anular a questão alegando que não está no programa. Tudo bem? E ele diz assim, temas atuais e relevantes, ou seja, assuntos da atualidade, mas que tenham importância, tá? E ainda reforça lá no item 4, fatos da atualidade locais e nacionais. Já teve aluno que me perguntou se o programa cobraria apenas coisas do Brasil, já que ele fala locais e nacionais. Não. Se o programa traz relações internacionais, bem aqui, é porque pode cobrar coisas a nível internacional, a nível global. Embora as provas AOCP, assim como o Instituto AOCP, que tem a mesma
forma de trabalho, cobra grande parte de assuntos relacionados ao nosso Estado e ao nosso país. Tá? Mas a gente não vai deixar de fora aspectos gerais. Tudo bem? Então, essa explicação do programa só reforça a ideia de que a prova OCP é uma prova de conhecimentos gerais. Tá? Então, aquele aluno que não se prepara adequadamente e que vai se preocupar apenas com notícias, ele vai ter dificuldade na prova. Vamos ver uma questão para a gente confirmar isso aí. Então, você vai fazer o seu concurso e se depara com essa questão na prova de atualidades. O aluno que fez uma preparação noticiosa, ele vai logo se assustar. Isso aqui é uma prova de concurso para a Prefeitura Municipal de Fundão, um município lá do Espírito Santo, né? Uma questão de atualidades, onde nitidamente você tem uma questão de geografia cobrando o assunto fuso horário. Tá? Então, aquele aluno que esperou uma prova noticiosa, ele vai ter um choque. Tá? Questão 1. Devido à sua grande extensão territorial, né? Devido à sua grande extensão, o território brasileiro possui diferentes fusos horários, que são cada uma das 24 horas em que se divide a Terra, e que seguem a mesma definição de tempo. Assinale a alternativa que indica quantos fusos horários o Brasil possui. Então, veja claramente que é uma questão de conhecimentos gerais. Ele quer saber quantos fusos horários dos 24 que tem no mundo, o Brasil, né, possui. Muito bem? O que você iria marcar? São 5, são 7, são 4, são 2, são 6? Né? Muita gente pensa que o Brasil tem 3 fusos horários, porque a hora oficial do Brasil é a hora -3 em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? Eles deram uma colher de chá não colocando a alternativa 3. Uma alternativa com o número 3, portanto a questão ficou um pouco mais fácil. Né? Na verdade, o Brasil é cortado por 3 linhas de fuso, tá? Mas com 3 cortes significa 4 fusos horários. Vamos ver algumas imagens que vai clarear isso aqui para vocês. Portanto, a alternativa dessa questão é letra C, 4 fusos. O Brasil possui 4 fusos. Ele é cortado por 3 linhas, o que vai significar 4 fusos. Vamos ver uma imagem que vai nos clarear essa informação. Percebam aqui, né, que o nosso planeta, é dividido em 24 linhas de fuso, contando a partir do meridiano de Greenwich, né? É por isso que diz que a hora de Greenwich ou de Londres é o relógio mais certo do mundo, porque ele é o referencial, né? Ele é a hora zero. A partir de Greenwich, são contados, ou a Terra é dividida em 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. Tá? Sendo que as horas para leste são adiantadas em 1 hora e as horas para oeste são atrasadas em 1 hora. Tá? Então, dessas linhas que cortam o planeta, 3 passam no Brasil. Né? Uma aqui, outra bem aqui e outra aqui. Então, 3 linhas cortam vão significar 4 fusos. Primeiro, então ele mostra, por exemplo, aqui, quando no oceano são 13 horas, nas ilhas oceânicas brasileiras são 13 horas, no primeiro fuso continental vai ser 12, no segundo fuso, que pega o Amazonas, vai ser 11,
E no terceiro fuso continental, porque o primeiro fuso é oceânico, você vai ter o Acre e um pedaço do Amazonas. Então o Brasil é cortado por 3 linhas de fuso e com isso ele tem 4 fusos horários, ou 4 horas diferenciadas, todas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, porque nós estamos a oeste. Tá? Então comece a perceber a importância dos seus conhecimentos gerais, da sua formação geográfica, dos seus conhecimentos de história, né? Para você estar preparado para uma prova estilo AOCP. Né? É bom que se diga que a hora oficial do Brasil é esta hora aqui, que é, como eu disse, 3 horas atrasadas em Greenwich. Então, o nosso estado, Brasília, que é a capital do nosso país, fica nesse fuso aqui. Só para complementar a informação, a linha de fuso ela cortaria o Brasil nesse pedacinho aqui. Mas o fuso horário foi criado para facilitar e não para complicar. De modo que, para que o Brasil não tenha esse território pequeno aqui com uma outra hora, o primeiro fuso horário ficou para as ilhas oceânicas e o segundo, que é a hora oficial do Brasil, ficou para essa maior parte. Lá no material que eu disponibilizei para vocês, tem o resumo desse texto, desse assunto, para você fazer uma leitura com as imagens e etc. Tudo bem? Então, aqui está uma prova AOCP. O Brasil possui quantos fusos? 4 fusos horários, todos atrasados em relação a Greenwich. Nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar esse tópico aqui do programa. Aspectos gerais do Brasil, aspectos gerais, temas atuais relevantes e amplamente divulgados referentes à geografia do Brasil. Então percebam que o programa pede, de certo modo, toda a geografia do Brasil. Mas nós vamos ver, lógico, aqueles pontos mais comuns, mais recorrentes em provas da OCP. Tudo bem? Vamos avançar nessa nossa primeira aula. Vimos apenas uma questão para ter uma noção de como a OCP cobra. E vamos avançar no nosso primeiro tópico. Tudo bem? Em primeiro lugar, tá? O Brasil no mundo, tá? Antes que alguém diga, professor, isso cai. Amiguinho, eu estou fazendo uma preparação direcionada para a tua banca. Se a tua prova for de um outro concurso, da banca Setup, a aula não seria essa. Entendeu? Então, esse modo de trabalho pragmático está direcionado ao modo como a banca cobra. Tá? Então, o Brasil no mundo. Em primeiro lugar, vamos localizar o Brasil no mundo. O Brasil está no hemisfério ocidental, né? De Greenwich para lá é o hemisfério oriental. O Brasil é cortado pela linha do Equador, isso significa que ele tem terra nos 2 hemisférios, no norte e no sul. Tá? Embora, lógico, a maioria do Brasil esteja no sul. Apenas em torno de 7% a 8% do Brasil está no norte. E a maior parte do Brasil está na zona tropical, por isso nosso país é chamado de um país tropical. Nós somos o 5º maior país do mundo, tá? Deixa eu ajustar um pouquinho aqui a imagem. Tá? Nós somos o 5º maior país do mundo, né? A Rússia é o maior, o Canadá o segundo, a China o terceiro, os Estados Unidos o quarto e o Brasil é o 5º. Tá? Os Estados Unidos ele tem um grande território separado
que é o Alasca, além do Havaí, de modo que você, já não sei se já leu ou pode ler em algum lugar, que as terras contínuas, em terras contínuas, o Brasil é o quarto. Estados Unidos, juntando todas as terras contínuas e descontínuas, ele é maior que o Brasil. Tá? Nosso Brasil é gigante, é um país continental. Ele é um país que tem em torno de mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Tá? Então, o Brasil é um dos maiores países do mundo, o quinto maior, tá? Com mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Tá? Vamos ver outras informações do nosso país. Né? Nosso país na América do Sul. Né? Na América do Sul, o Brasil, de certo modo, está no centro, né? Mas está a leste ou a oriente. Tá? Então, disse que o Brasil está localizado na porção centro-oriental da América do Sul. E sempre que você olhar o mapa da América do Sul, você vai ver que o Brasil se destaca. Ele é um gigante diante dos seus vizinhos. Né? Ele ocupa quase que, digamos assim, aproximadamente metade de todo o território sul-americano. Tá? Já vimos que o Brasil é o quinto maior país do mundo, né? 8.510.345,5 quilômetros quadrados. Em 2020, a nossa população apresentou 212.134.944 habitantes. Né? Embora nós tenhamos uma população muito grande, né, mais de 212 milhões, a nossa densidade demográfica é pequena, porque nós somos um país grande, então quando você divide a população pelo território, dá apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica é isso, a distribuição da população pelo território. E temos um litoral gigantesco de mais de 7.300 quilômetros, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Tá? Então, apenas um oceano banha o Brasil. Fazemos fronteira com quase todos os países sul-americanos. Aquela clássica pergunta de geografia: o Brasil só não faz fronteira com o Equador e o Chile. Né? Um outro ponto curioso que muita gente não sabe é que nós temos fronteiras oficialmente com a França, pois a Guiana Francesa é um protetorado francês, é um território francês, e, portanto, nós compartilhamos fronteira com a França. Tudo bem? Vamos avançando, tá? Um ponto importante, né? É que durante muito tempo, e você pode ainda ter um livro didático aí de geografia, né? Que o Brasil, durante muito tempo, foi o quinto país mais populoso do mundo, né? Mas, recentemente, o Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão e ele passou a ser o sexto país mais populoso do mundo, né? Nós temos, em primeiro lugar, a China, em segundo, a Índia, né? Em terceiro, os Estados Unidos, né? E aí o Brasil, né, que era o quinto, né, passou a ser o sexto porque o Paquistão ultrapassou o nosso país. Lembrando que ainda temos a Indonésia, que é o quarto, tá? Então, esse acontecimento foi em 2019, tá? Em 2019, o Brasil deixou de ser o quinto país mais populoso, né? Professor, por que aconteceu isso? O Paquistão é um país de maioria muçulmana, né? É um país onde a taxa de natalidade é muito grande, né? É um país, inclusive, que você tem o casamento, é possível que um homem case com várias mulheres, então é possível que um homem tenha muitos filhos, as mulheres têm muitos filhos.
Então, o crescimento do Paquistão foi muito acelerado e desde os anos 70 para 80, você sabe que o crescimento no Brasil foi caindo. E o que aconteceu? O crescimento da população brasileira foi menor e o Paquistão superou o Brasil em população. Tudo bem? Então, notem uma informação atual, né, importante e que tem uma vinculação histórica, mas é uma informação nitidamente geográfica. Tudo bem? Então, já vimos vários aspectos, né? Território, localização, população, densidade. Vamos avançando. Né? Outro ponto importante e que a OCP gosta muito, regiões, tá? O Brasil é dividido em 5 macro-regiões, né? Lá no direito constitucional você estuda que o Brasil é uma federação dividido em 27 unidades federadas. São 26 estados, né? Os estados no Brasil são as unidades federadas, e mais o Distrito Federal, totalizando 27 unidades federadas. Né? A federação é o país onde as unidades federadas têm autonomia política, econômica, têm uma legislação própria. Né? Embora no Brasil nós tenhamos a Constituição como a lei máxima, né? Mas nós somos uma federação. Este país gigantesco, ele é dividido em 5 macro-regiões. Quem faz essa divisão é o IBGE, tá? E o IBGE dividiu o Brasil em 5 macro-regiões, que vocês conhecem muito bem lá dos seus estudos de geografia, né? Nós fazemos parte da região norte, tem o Nordeste, que é a que tem mais unidade federada, mais estados. Sudeste, que é a região mais importante, com São Paulo se destacando como nossa força econômica, né? O Rio de Janeiro, né? O sul do Brasil com seus 3 estados e o centro-oeste com 3 estados, mais o Distrito Federal, que é onde abriga a capital do país, Brasília. Né? Beber uma água aqui. Pois bem, então, o Brasil é uma federação, são 27 unidades federadas, são 26 estados, Distrito Federal, e são 5 macro-regiões. Quem faz essa divisão? O IBGE. Tudo bem? Vamos dar continuidade, gente. Olha aqui uma questão, né? Que embora seja de um concurso militar, ela é o estilo da banca OCP, né? E esta questão perguntou sobre a divisão política do território brasileiro. É correto afirmar que o Brasil é uma república federativa, né? Federação ou república federativa. Formada por quem? Ou seja, questão típica de OCP, onde você precisaria saber qual a divisão do Brasil, né? E o Brasil é dividido em 27 estados? 27 estados, não. 3 territórios? Não. 26 estados, 3 territórios? 26 estados e o Distrito Federal, alternativa correta, a letra D. A letra E ainda fala em 2 territórios. O Brasil, desde a Constituição de 88, não tem mais território, né? O território do Amapá foi transformado, um exemplo de território que foi transformado em estado. Então, isso seria um exemplo de uma vinculação histórica relacionada ao assunto atual. Então, essa questão, a alternativa correta dela é letra D de dado. São 26 estados e o Distrito Federal. Tá? Vamos dar continuidade, né? Vamos ver alguma coisa da economia do Brasil, tá? A economia do Brasil, né? Nós sabemos que o nosso país é
ele é um país rico, em termos econômicos, em termos geográficos? Não. Nosso país, ele sempre foi classificado como um país periférico, como um país de terceiro mundo, como um país em desenvolvimento. E os países ricos são primeiro mundo, países desenvolvidos, países centrais, né? Tem muita gente que tem dúvida nisso, quando fala em Brasil a nível geográfico, né? Países ricos são o Japão, o Canadá, a Suécia, os Estados Unidos. O Brasil é um país pobre ou periférico, ou ainda um país subdesenvolvido, né? Naquela classificação tradicional, o Brasil sempre foi colocado como terceiro mundo, embora seja um termo que venha em desuso, né? Portanto, mas o Brasil tem muito recurso natural. Sim, ter muito recurso natural não significa ser rico. O Japão tem pouco recurso natural e é rico. Então, ter recurso natural não significa ser desenvolvido. O que vai definir o desenvolvimento de um país é o nível de vida de sua população. E no Brasil, a população, grande parte, a grande maioria, não vive bem. Então, se a população não vive bem, é porque o país não é desenvolvido, não é um país rico. Tudo bem? Mas nós não somos um país dito pobre daqueles que estão no fim da fila. Nós somos o que chama de país emergente, né? E os países emergentes são aqueles países que, embora estejam no grupo de países pobres, são países que são industrializados, que têm uma economia grande, né? E aí é outra coisa que você precisa entender. Ter uma economia grande não significa ser rico, né? Tamanho não é documento, vamos lembrar deste ditado. E essas condições de industrialização, de economia grande, colocam o Brasil no seleto grupo dos países dito emergentes, tá? E alguns anos atrás, o grupo dos emergentes, ou uma parte do grupo dos emergentes, foi colocada num subgrupo chamado BRICS. E o Brasil foi alçado a essa condição. Então, o Brasil, além de emergente, é um dos BRICS, tá? Quem são os BRICS? BRICS são países que, nos últimos anos, apresentaram um crescimento excessivo, e um estudioso formou uma sigla com as iniciais desses países, tá? E disse que esses países logo, logo iriam dominar a cena econômica mundial, né? Isso foi em 2001, quando o economista Jim O'Neill disse que Brasil, Rússia, Índia e China iriam crescer muito e iriam superar o G7, que é o grupo dos países mais ricos. Então, BRICS nasceu BRIC como as iniciais desses 4 países, que são 4 gigantes emergentes. Passado um tempo, os BRICS decidiram formar um grupo político, e eles se reuniram, né, os 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, e chamaram a África do Sul para que o continente africano tivesse um representante neste grupo político. Que grupo político? O BRICS. Tudo bem? E foi quando a sigla ganhou o S. S de South Africa, ou África do Sul. Tudo bem? Nos últimos anos, o PIB brasileiro ele apresentou uma queda, né? Mas atualmente ele está cotado em aproximadamente 1,4 trilhão de dólares. Tá?
Essa cotação eu coloquei de 2020 porque, como eu disse, a banca OCP não cobra coisas atuais, noticiosas do mês, do ano atual, tá? Mas isso é suficiente para você saber que o Brasil tem uma economia grande. Outro ponto importante, né? Então, olha aqui, eu destaquei alguns pontos importantes da economia brasileira. Nós somos um país emergente, nós somos um dos BRICS, né? Nós temos uma economia da ordem de US$ 1,5 trilhão e somos um global trader. Professor, o que é um global trader? Global trader é um parceiro global, é um país que tem negócios com o mundo, é um país que tem um comércio multilateral, é um país que negocia com todos os continentes. O Brasil negocia com pequenos países da África, como Angola, por exemplo, até com os gigantes japonês, a Alemanha. Um dos nossos maiores parceiros são os Estados Unidos. Nós temos um grande mercado com a América do Sul, no caso principalmente os países do Mercosul. Nós temos muita negociação com a China, que é nosso principal parceiro. Vamos já ver essas informações à frente. Quer dizer, o Brasil não tem um comércio bilateral ou unilateral, ele tem um comércio multilateral. Daí a terminologia de global trader, que quer dizer parceiro global. Tá? O Brasil é um país que tem uma indústria grande e diversificada. Para você ter uma ideia, o Brasil é um grande produtor, por exemplo, de aviões de médio e pequeno porte. O Brasil é um grande produtor de carros. O Brasil tem uma indústria bastante variada. Mas nós somos, por exemplo, uma potência agrícola, né? O Brasil é o maior produtor mundial de café, de laranja, de soja, maior exportador mundial de café, de laranja, de soja, de cana-de-açúcar. Nós somos o maior exportador de carne bovina, de frango. Somos um grande exportador de carne suína. Tá? Nós somos grande produtor mundial de cacau, de madeira, de uma série de produtos da agropecuária, né? E aí a propaganda está aí, o agro é pop, né? O agro é tech, o agro é tudo. Isso mostra a força do agronegócio do Brasil, né? E aí é uma das alavancas da nossa economia. Tudo bem? Então, eu dei uma explanação geral de alguns aspectos da nossa economia, mas lá no material você pode ler também o texto que vai, digamos assim, direcionar maiores informações para a sua preparação, tudo bem? Vamos continuar aqui, eu vou colocar um outro slide, tá? Né? Nos últimos anos, né, desde 2016, 2015, o Brasil vem passando por uma crise, né, que também não deixa de ser uma crise que afetou os BRICS de modo geral, e uma série de questões afetaram muito o Brasil. O Brasil tem muitos problemas estruturais, tá? E o Brasil, recentemente, ele deixou de estar entre as 10 maiores economias do mundo. O Brasil já foi a 7ª maior economia do mundo, tá? E atualmente, né, o Brasil está muito longe, digamos assim. O Brasil caiu para 12º, né? Isso tem a ver com a desvalorização da nossa moeda, né? Nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, o real se desvalorizou bastante. Isso jogou o nosso PIB para baixo, né? E aí, alguns anos atrás, nós éramos a 7ª economia do mundo e atualmente nós estamos em 12º, né? Fomos superados por vários países, né? E isso é uma informação, né, atual,
relevante, mas que tem todo um cunho histórico. Entre os problemas do Brasil, nós temos os nossos problemas estruturais, de educação que não gera uma mão de obra altamente qualificada, nós temos uma carga tributária muito alta, nós temos uma corrupção endêmica, nós temos uma burocracia muito grande para o investimento. Historicamente, nós tivemos uma taxa de juros muito alta, que embora em período recente ela tenha caído bastante. A inflação é um problema crônico no Brasil que corrói o poder de compra do brasileiro. Então, o nosso país ele vive uma verdadeira montanha-russa. O nosso país, a nível histórico, ele tem momentos de crescimento, momentos de queda, momentos de crescimento, momentos de queda. E atualmente nós estamos num momento de queda econômica, de crise. Tudo bem? Essa imagem aqui é só para relembrar aqui os BRICS, né? E o Brasil é um dos BRICS, tá? O Brasil é um dos BRICS. E aí, quem são os BRICS, né? Brasil, Rússia, país gigante aqui em cima, maior país do mundo, vimos há pouco. Índia, né? A Índia que tem o seu mapa em formato mais ou menos triangular. A China, que fica entre a Índia e a Rússia, né? E a África do Sul, né? Que fica aqui no sul do continente africano, daí esse nome, obviamente, né? E aí o Brasil é um dos BRICS. Os BRICS, eles têm algo em comum e que são aquelas potencialidades do nosso país. São países grandes, são países populosos, são países industrializados, são países que têm um mercado significativo, né? São países que são emergentes, que têm uma economia significativa, e que foram chamados assim por apresentar um momento de crescimento acentuado. A condição de BRIC no Brasil, ela se manteve até mais ou menos 2010, quando o Brasil cresceu quase 8%. Tá? Depois disso, o Brasil viveu uma crise por vários fatores, né? Mas, como eu disse, os BRICS, depois da criação da sigla por uma questão metodológica, vamos dizer assim, de quem criou a sigla, o BRIC virou um grupo político que se reúne anualmente, já foi criado o Banco do BRIC, de modo que é um grupo que tem interesses comuns e eles se reúnem para discutir seus temas e buscarem digamos assim, ajudarem mutuamente, buscando melhorar suas economias. Tá? Uma informação importante, né? Esse ano, e assim como ano passado, a reunião dos BRICS, que foi a 13ª, ela ocorreu a nível virtual, né? Embora ela fosse uma reunião que tinha a Índia como anfitriã, né? Aqui nós temos o primeiro-ministro indiano, o Narendra, né? Que foi o anfitrião da 13ª reunião dos BRICS. Assim como ano passado a reunião ocorreu na Rússia, em 2019 foi presencial, ocorreu no Brasil, os BRICS têm se reunido anualmente para discutir seus temas, seus interesses, buscar formas de fomento às suas economias, né? Nós temos aqui o presidente Jair Bolsonaro, o presidente chinês Xi Jinping, né? O Vladimir Putin, da Rússia, e o Cyril Ramaphosa da África do Sul. Tudo bem? Assunto recorrente em provas, vamos até ver uma questão aqui. Uma questão aqui dos BRICS, tá? A FADESP fez uma questão
para o concurso da UEPA, né? Aonde essa questão recente caiu ano passado. Aconteceu no Banco do Brasil, aconteceu no Brasil recentemente o encontro de líderes dos BRICS, né? Ele se referia ao encontro de 2019 e a questão foi de 2020. Sigla cunhada no início deste século, na verdade foi em 2001 que foi criada essa sigla, para denominar um grupo de países em desenvolvimento e com grandes potencialidades econômicas de expansão. Falei tudo isso há pouco para vocês. Inicialmente, o Brasil, Rússia, Índia e China formavam o BRIC. Olha aqui. Mas em 2011 houve adesão de mais um país, tá, ao BRIC, alterando o nome do grupo para BRICS. Então, nasceu o BRICS e passou a ser BRICS com a entrada deste país. E a pergunta foi, o país que passou a compor o então denominado BRICS foi, né? Quer dizer, um aluno desavisado, ele vai ter dificuldade nessa questão. Se ele não conhece o assunto, se ele não tem a informação, né? Porque ele vai ver um S aqui e vai pensar, não é África do Sul. Ele vai ficar entre Senegal, Síria, entende? Mas o S é de Soul em inglês, e a alternativa correta é letra B de bola, África do Sul. Se você tem a preparação, a questão fica fácil. Se você não tem a preparação, não tem a informação, a questão fica difícil. Tudo bem? Então, nossa terceira questão, ela mostra a África do Sul como o país que compôs o BRIC a partir de 2011, tá? E a alternativa correta, a letra B de bola. Vamos seguir, galera. Já comentei um pouco sobre isso, mas vamos retomar aqui, né? Quais são os principais parceiros comerciais do Brasil, né? Eu peguei uma informação relativamente recente, né? Essa informação foi publicada esse ano, tá? E essa informação, ela aborda todo o ano de 2020, né? Então, aquilo que eu já falei, a China é o maior parceiro brasileiro, né? O Brasil exportou para a China 70 bilhões e importou 34 bilhões. Tivemos um saldo positivo, como dizem em economia, um superávit de 35,4 bilhões. Então, para além do que muita gente tenta impor um conflito ideológico com a China, vamos lembrar que a China é nosso maior parceiro, é nosso país que vem nos dando os maiores saldos. Embora, logicamente, a gente possa tecer como crítica o fato de fazermos trocas desiguais. Vendemos produtos primários, agro, para a China e compramos produtos industrializados. Mesmo assim, temos um saldo significativo que oxigena a nossa balança comercial. Segundo maior parceiro, não é um país, né? Se fôssemos colocar país, aqui seria os Estados Unidos, mas a União Europeia, enquanto um bloco econômico coeso ali, é o nosso segundo maior parceiro. É por isso que nos últimos anos se destacou muito no comércio com o Brasil a Holanda. Mas não é que a Holanda compre tanto do Brasil, é que o Porto de Roterdã na Holanda é a grande porta para produtos brasileiros para a Europa, tá? De modo que a União Europeia é o nosso segundo maior parceiro e grande parte desse comércio entra pela Holanda, por isso que você pode, numa questão, ver a Holanda como um parceiro significativo do Brasil. Estados Unidos em terceiro, percebam que o Brasil vendeu para os Estados Unidos 21,5 bilhões, comprou 24 bilhões, o que dá um déficit. Então, nossas negociações em 2020 com os Estados Unidos foram negativas, o resultado delas. Embora nós não podemos desprezar um país que compra 21 bilhões. Embora, em período recente, os Estados Unidos fosse nosso maior parceiro,
Atualmente, os Estados Unidos compram, ou melhor, a China compra 3,5 vezes o que os Estados Unidos compram de nós, tá? Então, a China negocia com a gente o que 3,5 vezes os Estados Unidos negociam. E não deixemos de lembrar da Argentina como um parceiro importante do Brasil, e aí merece destaque a criação do Mercosul, né, no final do século passado, na verdade em 91, pois até então o Brasil negociava muito pouco com seus vizinhos, mas após a criação do Mercosul, o mercado do Brasil, tanto de venda quanto de compra, se direcionou para os seus vizinhos, com destaque para a Argentina, que é o país mais populoso, de maior economia, depois do Brasil, na nossa região. Então, é uma notícia atual, a Argentina aqui como nosso quarto parceiro nessa relação, né, que tem a União Europeia enquanto bloco econômico, mas a vinculação histórica para essa aparição da Argentina como parceiro importante foi a criação do Mercosul, tudo bem? Então, a vinculação histórica importante é essa, tá? Uma informação noticiosa recente e importante foi a possibilidade de o Brasil fechar um acordo recente com a União Europeia, né? Em 2019 foi muito grande a expectativa, né? E o Brasil chegou a assinar através do Mercosul, né? Melhor dizendo, o Mercosul assinou um acordo com a União Europeia, tá? Mas esse acordo ele teve vários contratempos, né? E em 2020, né? E 21, as negociações para o avanço deste acordo, elas travaram por diversos fatores, tem a ver com a política ambiental do Brasil, a briga que o governo brasileiro teve com a França, com a Alemanha, pela questão ambiental do nosso governo, tá? E aí, o acordo União Europeia, Estados Unidos, ele está mais distante. Foi uma notícia do jornal Valor Econômico deste ano, né? De modos que tu tens, para 3 anos atrás, uma notícia muito positiva de que o Mercosul havia assinado um acordo de negociação com a União Europeia e, recentemente, esse acordo ficou mais distante por vários fatores. Embora nós não podemos celebrar um acordo desse tipo de imediato como uma coisa boa, porque tem todas as negociações de como esse acordo vai se estabelecer. Tudo bem? Por quê? Olha essa notícia aqui da revista Isto é Dinheiro, né? Onde você tem uma notícia que diz: Europa vende carro, Brasil vende café. Então você vê nitidamente uma troca desigual, tá? O Brasil, ele tem carro para vender, ele tem avião, mas a indústria europeia é muito forte, né? Eu falo do Brasil, embora o acordo seja do Mercosul, tá? Mas o que acontece? O Brasil é o gigante do Mercosul. Brasil e Argentina são 90% do Mercosul em população, em economia, em indústria, né? Então, o acordo do Mercosul não deixa de ser um acordo do Brasil, né? De modo que foi muito aventada de modo positivo o acordo do Mercosul com a União Europeia em 2019, mas faltava definir como seria este acordo para que nós tenhamos benefícios que incentivem a nossa indústria, porque
há uma preocupação entre os estudiosos de que o Brasil está caminhando para se transformar numa espécie de colônia dos países mais desenvolvidos, onde ele vende matéria-prima, ele vende produto agrícola, e esses países nos vendem produtos industrializados, fazendo trocas desiguais que vão impactar negativamente no nosso desenvolvimento, no nosso nível de qualidade, até mesmo de vida, na medida em que o Brasil se torna um país de base agro, né, com uma desindustrialização do nosso país, certo? Então, vamos observar as notícias e ter sempre aquela visão crítica. Vamos ver uma questão, né? Estilo OCP, tá? Lá no material que eu postei para vocês, tem muito exercício, inclusive questões da banca, tá? E aqui, na aula, eu busquei algumas questões que, embora não sejam da banca, são questões de acordo com o tipo de prova que a banca faz, tudo bem? Essa questão da UEPA, concurso da Fundação Carlos Gomes, por exemplo, ela aborda a economia do país e diz assim: o Brasil é um país com grande e diversificada produção agrícola, né? Entre os produtos importantes para a economia brasileira destacam-se, tá? Então, nosso país, como eu falei, é uma potência agrícola, né? Então, grande e diversificada produção agrícola. Entre os produtos importantes para a economia brasileira, o que é que se destaca, né? O Brasil é um grande produtor de arroz, mandioca e trigo. Essa A você não pode marcar, tá? Trigo, o Brasil é um importador de trigo. É por isso que o pão, a pizza, logo aumenta de preço quando nós temos alta do dólar. O Brasil depende do trigo por ter um mercado muito grande, nós somos um país muito populoso, de modo que nós somos compradores de trigo da Argentina, do Canadá, do Uruguai. Arroz e mandioca, o agro é pop, ele é tech, ele é tudo no quê? Na agricultura familiar ou na agricultura de exportação? Ele é pop na agricultura de exportação, ele é tudo na agricultura de exportação. Então, o Brasil é forte no café, na soja, eu já falei, né? No café, na soja, na laranja, que são os empresários agrícolas. Quem produz alimento é o agricultor familiar, e nesse aspecto o Brasil é fraco. Até por isso, né? Nós temos graves problemas alimentares no Brasil, a fome é um problema no Brasil. O alimento no Brasil é muito caro, embora o pequeno produtor, que é o agricultor familiar, não receba alto valor, porque quem ganha muito é o atravessador. Então, tudo aquilo que é produto da agricultura familiar, como arroz, feijão, mandioca, hortaliças, não é a força agrícola do Brasil. A força agrícola do Brasil está no café, no açúcar, na soja, tá? Na laranja. Então, qual alternativa você marcaria aqui, né? Letra B de bola. Falei para vocês que o Brasil é o maior produtor de café, o Brasil é o maior exportador de açúcar, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja. Então, não tenham dúvida que a alternativa correta nessa questão é letra B de bola. Como eu falei para vocês, o Brasil tem uma dicotomia entre agricultura empresarial, que produz para exportação, que é uma agricultura monocultora, né? É um agricultor especializado que produz um único produto, né? São os grandes latifúndios de café, de laranja, de soja, né? De cana-de-açúcar. Desde o período, a cana-de-açúcar desde o período colonial. O agricultor familiar, que é um
policultor, ele produz arroz, feijão, mandioca, abóbora, cenoura, alface. Ele é um policultor, ele produz vários produtos. Esse, infelizmente, ele não tem grandes, digamos assim, grande força econômica. Ele tem dificuldade de terra, ele começa por ter pouca terra, começa por ter, muitas vezes, trabalhar em terra alheia, terra alugada, onde ele paga por produção, paga a renda dessa terra, né? Ele não tem, muitas das vezes, crédito, ele tem dificuldade, digamos assim, para conseguir um crédito. Talvez ele nem tenha esse crédito. Então, a agricultura de alimentos no Brasil, ela tem toda uma série de dificuldades, ao passo que a agricultura empresarial tem toda a sorte de incentivos, tem toda a sorte de tecnologia, e é essa que é a pop, é essa que é a tech, é essa que é tudo, tá? Alternativa correta nessa questão, B de bola, vamos avançar, tá? Vamos ver mais um slide aqui. E aí, nesse slide aqui, a gente já visualiza o nosso próximo assunto, a nossa próxima aula, né? Onde nós vamos ver temas atuais e relevantes referentes à geografia do Pará. Ou seja, não perca a nossa próxima aula, tá? De geografia do Pará e aspectos gerais do estado do Pará, tá? Essa aula é para o curso preparatório da ASCOMPA, que é a Associação dos Concurseiros do Estado do Pará, tá? Ela estará instalada no canal Pororoca Cabana, no YouTube, tá? Que é quem está dando esse suporte para o nosso curso da ASCOMPA. E não perca a próxima aula, onde nós vamos ver geografia do nosso estado, vamos ver aspectos relevantes do nosso estado, tá? E aí, a gente está nas redes sociais, sou Walter Soares no Instagram, sou Walter Soares no Facebook, tá? Leia o material referente a essa parte, o conteúdo de vocês é muito grande, tá? E estamos juntos aí nessa empreitada para o concurso SEMAD e SEMEC, ok?